CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos aqui presentes, encarnados. Vamos lá. Boa noite a todos aqui presentes, aos nossos irmãos encarnados, desencarnados, aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram. Que a paz do doce Mestre Jesus esteja com todos nós. Sintam-se todos acolhidos, recebam o nosso abraço fraterno nessa noite de estudo, que onde nós vamos estudar. Vamos continuar estudando o Evangelho. E a gente está ainda no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E hoje quem vai fazer o estudo para a gente é o Ricardo. E o item hoje a ser estudado é o item 17, que vai falar sobre a piedade. Saúde. Que vai falar sobre a piedade. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a trabalhadora da nossa casa, Elinéia, que vai fazer o estudo hoje da lição de número 118 do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu vou só passar alguns avisos aqui. O primeiro é a respeito do nosso estudo. Avisar que tem mais um dia de estudo no sábado pela manhã. Agora a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos. Começou no sábado passado, de 8h30 às 9h30. Tá. Então, todos estão convidados, porque sábado de manhã já vem, faz o curso, conhece a nossa obra social, e depois já fica assistindo a reunião pública. Tá bom. Então, agora a gente vai... Eu vou pedir, por favor, a vocês que, se puderem, desligar o celular ou pôr no modo vibra, para que ele não toque no momento do estudo. A nossa livraria funciona sempre depois do estudo. Lá atrás também, gente, funciona a nossa cantina. Lá atrás funciona a nossa cantina. E quem tiver a necessidade do atendimento fraterno, também depois do estudo é só continuar sentadinho, que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Eu vou iniciar a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 118, que tem como título O Paralítico. E Emmanuel nos traz hoje um versículo do Evangelho de Marcos, que diz assim: E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Esse versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 4. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação,
outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro. Sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco levado a efeito no telhado de madeira, a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o ânimo. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, que nós possamos nesse momento, Senhor, nos deixarmos cair aos pés divinos do nosso Mestre Jesus, que possamos, Senhor, pedir a Ele que realmente renove as nossas forças. Nós chegamos à Tua casa, Senhor, para estudarmos mais uma vez o Teu Evangelho, que possamos estar ligados aos Teus ensinamentos. Ampara, Senhor, o nosso companheiro Ricardo, a nossa companheira Elinéia, que aqui estão, um para fazer o estudo, o outro para fazer a sustentação no momento do passe. Então, que eles sejam inspirados e que nós aqui possamos estar ligados ao estudo de hoje. Que seja assim, em nome desses espíritos amorosos que aqui se encontram, do nosso querido altivo, Dr. Herman, Baltazar, Antônio de Aquino, e todos esses espíritos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa. Em nome do amor de Jesus, em nome do amor de Deus, que possamos dar início ao estudo da nossa noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura de um trechinho do item a ser estudado hoje, que é o item 17, para que o Ricardo possa dar início ao nosso estudo. E o item de hoje, 17, tem como título A Piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima de Deus, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que deixais cair sobre as suas feridas. E quando conseguis, por intermédio de uma doce simpatia, restituir-lhes-á a esperança e a resignação. Que bem-estar experimentais! É verdade que esse bem-estar tem uma certa amargura, porque nasceu ao lado do infortúnio. Mas se ele não tem a ilusão dos gozos mundanos, também não possui as dolorosas decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Ele tem uma suavidade penetrante que é agradável à alma. Vou passar a palavra agora para o Ricardo. O estudo vai até 7:50. Tá bom, Ricardo? Bom estudo. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar,
que Ele possa nos sustentar em mais uma noite de estudos e mais uma noite de reflexão à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso código de conduta moral, né? Que nós possamos lembrar sempre disso, acima de qualquer assunto, qualquer tema aqui do Evangelho. O Evangelho é o nosso norte magnético. O que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, qual é a maneira certa de fazer, está aqui no Evangelho. Qualquer dúvida, recorram sempre ao Evangelho. É o nosso norte. O tema de hoje fala sobre a piedade, que está no capítulo 13, como a Mônica colocou aqui, no item 17. E quando a gente fala em piedade, eu recorri, primeiramente, o que é piedade? O que é a definição de piedade? E quando nós recorremos à definição de piedade, nos são colocadas duas respostas. Uma resposta que diz o seguinte, abre aspas, devoção a Deus, amor pelas coisas religiosas. É a primeira resposta. E a segunda resposta, compaixão pelo sofrimento alheio, dó, misericórdia. Então, essas são as duas respostas que nos são colocadas. Se nós voltarmos um pouquinho na primeira resposta que foi dada, que é justamente devoção a Deus, essa interpretação em relação à definição de piedade quer dizer que é uma prática no sentido de um respeito às práticas religiosas que são colocadas naquela época. Na época de quê? Na época de Jesus, na época do cristianismo. Era um respeito que foi fornecido a tudo que é colocado em prática, tudo que é abordado, independente da religião. Respeito às cerimônias formais, respeito às palavras. Isso é devoção, é um ato de devoção. E, de acordo com a linha religiosa, devoção, acima de tudo, a quem? A Deus, nosso Pai. Contudo, uma outra interpretação em relação à definição é compaixão pelo sofrimento alheio. E quando a gente fala em compaixão pelo sofrimento alheio, nós vamos resumir isso numa palavrinha muito bonita, ao mesmo tempo muito forte, que se chama amor. Pelo fato de nós termos a compaixão pelo sofrimento alheio, ou seja, nós reconhecermos o sofrimento do nosso irmão, a dor do nosso irmão ou da nossa irmã, nós estamos tendo a compaixão. Portanto, estamos exercitando o ato de amar. E quando a gente fala dessa questão do amor, nós podemos colocar aqui um ensinamento do Cristo. Ou pelo menos uma parte desse ensinamento, quando ele fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos nos deter no amor ao próximo, que é o que está mais apropriado, que mais se encaixa nessa segunda definição de piedade. Amor ao próximo. Então, aquela frase que quando nós sofremos, a gente levanta a mão e fala, tem piedade de mim, não tem nada a ver com a definição. Né? Tem piedade de mim, olha só, machuquei meu pé, olha só, estou sentindo isso, sentindo aquilo. Pela definição que está sendo sustentada, a piedade, na verdade, ou é uma devoção a Deus, ou simplesmente compaixão pelo próximo, amor. Amor a quem? Ao próximo. Mas que próximo é esse? É o nosso familiar. É o nosso familiar. São nossos amigos, nossos colegas. São nossos amigos e nossos colegas. Só? Não. Quem mais?
nosso companheiro. Companheiro de quê, Ricardo? Nosso companheiro de jornada. Ou seja, qualquer irmão nosso que nós encontrarmos no nosso dia a dia, seja ele quem for, é o nosso próximo. Foi isso que Jesus colocou. Esse amor ao próximo que nós devemos exercitar é de nós olharmos para o nosso semelhante, identificarmos como eu posso te ajudar, como que eu posso fazer a diferença na sua vida. Essa é a proposta do Cristo, de nós exercitarmos isso no nosso dia a dia, de nós acordarmos de manhã cedo e fizermos a seguinte pergunta: hoje, como que eu posso fazer a diferença na vida de alguém? Seja quem for esse alguém, seja quem for esse próximo. Quando a gente sai de manhã cedo, a gente vai na padaria, ou no mercado, ou na farmácia, nós encontramos com pessoas. E, eventualmente, alguma dessas pessoas pode tropeçar no nosso caminho, das mais variadas maneiras, das mais variadas formas. E é o acaso? Pode ser ou não. Mas o fato é, elas nos são colocadas no nosso caminho. E nós, que aqui estamos, estudando a doutrina, principalmente nesta casa, que oferece cursos de segunda a segunda, mas, independente da casa, nós estamos estudando a doutrina. E o que nós estamos fazendo com esse conhecimento? Esse conhecimento nos está sendo dado, esse conhecimento nos está sendo ofertado para quê? Para que nós justamente possamos colocar em prática nesses momentos, nessas situações, quando essas pessoas nos são colocadas no nosso caminhar, e que nós sejamos essa mão estendida, que vai, de repente, pronunciar uma palavra que possa confortar o coração dessa pessoa, uma palavra confortadora, um abraço, um acolhimento, porque não sabemos ao certo a dor do outro, não sabemos o sofrimento do outro, não sabemos quem foi esse espírito em outras experiências encarnatórias. Conhecimento que esse espírito passou no passado, que reencarna com missões, com resgates, com propósitos a serem feitos. Não sabemos, e nem estamos aqui para saber. Estamos aqui para auxiliar. Porque muitos de nós podem pensar da seguinte forma: ah, mas essa pessoa está nesta situação porque deve ter sido isso no passado. Principalmente o espírito pensa muito assim. Não tem que pensar assim. Tem que pensar de outra forma. Como que eu posso estender a mão para essa pessoa? Como que eu posso acolher essa pessoa? Como que eu posso fazer o bem a esse irmão, fazer o bem a essa irmã? Esse é o significado do amor ao próximo. Esse envolvimento, essa palavra amor, já é uma palavra forte, já é uma palavra que atrai, que remete a acolhimento, remete a conforto, remete a que você possa justamente fazer o bem a quem quer que seja. Lembrando, a quem quer que seja. Certa vez, só um parênteses rápido, nós estávamos fazendo um trabalho junto a moradores em situação de rua. E nós saíamos em caravanas para levar quentinhas. Essas caravanas ocorriam geralmente em determinado dia da semana.
E nós estávamos lá no bairro do Meia, aonde nós paramos, eram carros, né? Então cada carro foi parando um atrás do outro e fomos até um grupo de irmãos para levar as quentinhas. Aí tinha quentinha, tinha garrafa d'água. E um deles, talvez o que estava representando aquele grupo, se dirigiu até nós. Falou o seguinte: olha só, eu agradeço muito a atenção de vocês, mas há meia hora, um grupo semelhante ao de vocês passou por aqui, justamente com o mesmo propósito. Vamos fazer o seguinte para vocês não perderem a viagem? Está vendo aquele grupo lá do outro lado da rua? Pois é, eles não foram atendidos. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar o representante deles. Ele foi lá do outro lado da rua, chamou o rapaz, e nós entregamos as quentinhas daquele grupo. Isso foi um ensinamento. Eu estou falando de moradores em situação de rua, né? Ou seja, olha só a prática do ensinamento do Cristo, né? Ele poderia pensar de uma outra forma. Não, deixa eu ficar aqui com as quentinhas, que eu não sei se amanhã ou depois vai passar um outro grupo, então deixa eu garantir aqui o meu. Poderia ter pensado assim? Poderia, mas não. Ele olhou para o outro lado. Aquelas pessoas estão com fome. Aquelas pessoas precisam do alimento, precisam da água. Eu vou chamar, vocês distribuem. Esse é o significado, esse é o exercício. Isso é que nós devemos ainda colocar em prática, mas nós também ainda temos dificuldade de olhar para o próximo. Não é à toa que nós estamos encarnados aqui num planeta de provas e expiação, aonde se preponderam alguns vícios morais, entre eles o orgulho, o egoísmo, né? A inveja, a vaidade. Então nós ainda somos um pouco egoístas, um pouco orgulhosos. Se nós não fôssemos, nós não estaríamos aqui encarnados. Nós já estaríamos em outro planeta. Mas estamos aqui ainda porque precisamos expurgar ainda isso, de alguma forma. Cabe esse exercício. Por isso que eu até anotei aqui, ó, a indiferença ainda reinante nos corações humanos quanto ao que se passa com o outro. Temos essa indiferença. Isso nos distancia desse conceito de piedade. Nos distancia, porque a partir do momento que eu não me preocupo com o meu próximo, já que a segunda definição é justamente a compaixão, pelo sofrimento alheio, é o amor ao próximo. Então, se eu me distanciar do meu próximo, consequentemente, com base nesta definição, eu vou me afastar de quem? De quê? Da definição de piedade. Eu vou deixar de ser um irmão, uma criatura que não tenha piedade. É o correto? Não é. Preciso me aproximar? Preciso. De que forma? Exercitando. Ricardo, só na casa espírita eu posso fazer isso? Não. A casa espírita dá a base, dá o norte, te dá conhecimento, te dá informação, para que você possa, claro, nos trabalhos da casa, aplicar esse conhecimento, que sempre tem trabalho, aqui acho que tem uma obra social que pode ser colocada isso em prática, se eu não me engano. E também, e principalmente, melhor dizendo, lá fora, no dia a dia. É lá que está o laboratório. É lá que, às vezes, você vai ser colocado diante de uma situação e cuidado. Muitas das vezes, a gente pode até negar ajuda e alguém pode falar, mas não gostei da forma como você me tratou. Mas você não é aquele trabalhador lá do Centro Espírita, lá do SEAP? Cuidado! Nossa vida é um Big Brother. Estamos sendo observados 24 horas.
E esse comentário, eu não estou falando de desencarnado, não, que pode acontecer também de desencarnado, sem dúvida. Mas estou falando comentários de encarnado. É aquela pessoa que dentro da casa espírita é uma pessoa e fora da casa espírita é outra pessoa. Devemos ser espíritas 24 horas. Isso é exercício. Somos assim, geralmente, uns sim, outros não. Então precisamos o quê? Ajustar isso. Como? Praticando. Orando. Fazendo o evangelho no lar. Fazendo esse trabalho de olhar mais para dentro de si e verificar o que eu posso mudar. De que forma eu posso fazer esses ajustes. Ajustes morais. Ajustes emocionais. Como que eu posso fazer esse processo de mudança, fazer a tão falada reforma íntima? Autoconhecimento. Todos nós temos erros, todos nós temos defeitos. Uns mais, outros menos, mas eles existem. Estão aí para que nós possamos detectá-los. Estão aí para que nós possamos, uma vez detectados, mudar. E mudar devagar, não com pressa. Porque na jornada evolutiva, ela não dá saltos. É passo a passo. É feita com amor, com delicadeza. Então, da mesma forma que nós estamos aqui encarnados, nesse momento, dessa mesma forma, uma vez que eu faço o autoconhecimento, uma vez que eu me descubro exatamente quem eu sou verdadeiramente nesse momento, aqui e agora, com os meus erros, com os meus defeitos, tudo bem. Agora, como que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Amanhã, como que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Cada um vai ter uma resposta. Não tem receita pronta. Mas é um exercício que deve ser colocado em prática, como está lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho fala de que forma que nós podemos praticar o autoconhecimento. A doutora Luísa Matias também tem várias obras de autoria dela, que ela explica de que forma a gente pode mudar e modificar isso. Luzia Matias, não é Luísa? Luzia Matias. Então, é o nosso dever de casa, o nosso papel. Isso a gente modifica. Isso vai ajudar nessa prática do amor ao próximo, nesse exercício do amor ao próximo. Porque a gente vai estar também o quê? Se amando. Vamos lembrar lá da resposta do ensinamento de Jesus, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse como a si mesmo é justamente fazer este trabalho. E aí nós vamos nos enquadrando na definição de piedade, pelo menos nessa segunda definição, que é justamente compaixão pelo sofrimento alheio, dó e misericórdia. E essa compaixão pelo sofrimento alheio remete-se ao amor ao próximo, que, consequentemente, eu vou estar também me descobrindo, eu vou estar também, de certa forma, me conhecendo melhor e me modificando. Dentro de casa, mudando hábitos. Em relação a pai, mãe, marido, mulher, filho, filha, nossa, Ricardo está um pouco diferente, está um pouco modificado. O que está acontecendo com o Ricardo? Estou sentindo que ele está diferente. As pessoas vão observando isso, mas nós não estamos aqui para nos modificar de modo a atingir A, B, C, para que elas possam nos observar melhor. Não. Nós estamos aqui para exercitar isso, para que nós possamos nos observar melhor. Não o outro, nós. E a gente se modifica. E ao nos modificarmos, o que vai acontecer? A nossa sintonia espiritual, a nossa sintonia moral, ela vai se conectar, provavelmente, de repente, até com outro grupamento de espíritos que nós não nos estávamos conectados antes. Porque a nossa vibração era tão baixa, a nossa conexão com determinadas coisas, com determinadas pessoas, era tão ruim, que nós não estávamos desenvolvendo isso. E a partir do momento que eu me observo mais, que eu entro em contato com o Evangelho,
oração, culto do Evangelho no lar, autoconhecimento, eu vou tomando esses remédios, vamos chamar assim, morais, e eu passo a me conectar com o quê? Com bons espíritos. Eu passo a me conectar com boas energias. E eu começo a respirar melhor. Eu começo a me amar mais. Eu começo a olhar um pouco diferente para o meu próximo. Vendo ele, o meu irmão de jornada. Vendo nele um patamar de evolução. Eu estou aqui para te ajudar e você está aí para me ajudar. Estamos aqui na mesma jornada evolutiva, no mesmo barquinho. Vamos juntos. Eu estendo minha mão, você estende a sua. Independente de qualquer coisa. Independente de religião. Qual a sua religião? Qual a minha? Não interessa. Sexualidade? Não interessa. Raça? Não interessa. Porque, acima de tudo, nós somos espíritos, criados por Deus, simples e ignorantes, mas somos espíritos. Essa individualidade que está aqui encarnada nesse momento, com determinadas características, nesse país, nessa cidade, nesta família, com essas pessoas ao redor de nós, mas estamos aqui evoluindo e em volta gira isso tudo. Problemas que não são problemas, são desafios evolutivos que nós possuímos, que nós estamos aqui para justamente organizar. Pessoas que são colocadas no nosso caminho, às vezes, quem é você? Como você me ajudou? E como que eu posso te ajudar? Assim é a vida. Assim é a vida. E às vezes nós reclamamos muito da vida, porque nós somos ainda míopes, criaturas míopes, que não observamos ao certo o que está acontecendo ao nosso redor, à nossa volta. Nós estamos muito preocupados com o nosso umbigo, com o eu, o ego, o egoísmo. E a gente esquece do que está acontecendo na nuvem que está ao nosso redor. E precisamos, acima de tudo, agradecer. Agradecer a cada dia por mais uma vitória, por mais uma oportunidade de estarmos vivos, de estarmos encarnados, mais uma oportunidade que Deus está colocando na nossa vida, no nosso dia a dia, como uma experiência, como uma oportunidade de nós fazermos a diferença na nossa vida, fazermos a diferença, sim, na vida de alguém, seja quem for esse alguém, seja quem for esse próximo. E colocarmos em prática a piedade, que é a irmã da caridade, como está aqui no Evangelho. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então precisamos nos aproximar dela. Precisamos, de certa forma, estar mais próximo dela. E não há outro caminho, a não ser exercitar. Buscar esse conhecimento que o Evangelho nos traz. Aqui a casa tem curso do Evangelho, as reuniões públicas falam sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, entre outras obras. Mas o Evangelho é o nosso código de conduta moral. Então, como que eu posso me modificar? Como que eu posso me ajudar? De que forma eu posso respirar de forma diferente? Está tudo aqui. Culto do Evangelho no lar, como eu falei. A oração. Né? Nossa prece. Não precisa ficar o tempo todo fazendo prece. Mas em alguns momentos, de manhã pelo menos, à noite, pelo menos, agradecer mais. Sorrir mais, ouvir uma boa música, relaxar, não levar tão a ferro e fogo as coisas os problemas, enfim,
que nos são colocados, a vida pode ser leve, ou melhor, a vida deve ser leve. Nós que nos cobramos muito, nos exigimos muito, para quê? Há necessidade disso? Há necessidade disso, dessa cobrança? Às vezes não há necessidade. Eu posso justamente contornar a situação de uma outra forma e respirar de uma forma mais leve. Temos a ajuda da espiritualidade. A oração nos ajuda nesse sentido, essa conexão. De nós fortalecermos mais essa conexão de cada um de nós com Deus, com os bons amigos espirituais. Certa vez foi até uma recomendação de um espírito amigo. Pense mais na sua conexão com Deus. Pense sobre isso. E fortaleça essa corrente que te liga a Deus. Essa resposta, essa orientação, nunca saiu da minha cabeça. E a cada dia, a cada momento, eu sempre lembro disso. Eu lembro muito dessa conexão. Como que anda essa conexão? Às vezes, como nós somos ainda imperfeitos, é comum. Às vezes a gente, cai em deslize, mas a gente precisa recuperar isso rápido. Opa, errei. Vou consertar. Desculpa. Me perdoe. Não estava num bom dia. Precisamos também exercitar isso, gente. Aí é o orgulho. Lá, que eu falei lá atrás, do egoísmo, agora do orgulho, que nós ainda temos, que nós erramos e nós não admitimos, não queremos admitir que a gente errou. Não, vamos admitir sim, erramos. Não estava num bom dia, não estava num bom momento. Interpretei de uma outra forma o que você falou, interpretei de uma outra forma o que você fez, e procedi de tal forma, rebati, às vezes até ofendi. E às vezes a gente quer, não, porque eu falei sim porque ele mereceu. Eu falei sim porque ele precisava ouvir isso. Para quê? Isso leva a quê? Não leva a nada. É gasto de energia. A gente fica só atraindo coisas não muito boas para nós. Precisamos mudar? Precisamos. O barquinho, ao invés de estar indo para lá, ele está indo para cá. Então, a gente precisa botar o barquinho para cá. E esse para cá é o nosso norte magnético. Aonde que o Evangelho está apontado? Para o norte. Em direção aos bons amigos espirituais, em direção a Deus. Então, é para cá que a gente precisa estar conectados. Não é para cá e nem para cá. É para lá. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu destaquei trechos, como eu já vim destacando até então, sobre a piedade. Mas um me chamou muita atenção. É uma mensagem do item 17 do Espírito Miguel, tá? Que essa mensagem é em Bordeaux, 1862. A piedade, só um trecho, a piedade bem sentida, olha só como que foi colocado aqui na mensagem. A piedade bem sentida é amor. Nós falamos aqui o tempo todo de quê? De amor. Amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo. E o esquecimento de si mesmo é a abnegação em favor dos infelizes. Ou seja, eu passo a me dedicar mais ao próximo a partir do momento que eu, de certa forma, me retiro um pouco do cenário. Eu não sou a pessoa mais importante no momento. Embora é necessário me conhecer, é necessário me amar, é necessário detectar meus defeitos e corrigi-los, sim. Mas, a partir do momento que eu passo a amar mais o meu próximo, como está aqui,
Piedade bem sentida é amor. Quer dizer, aquela piedade que está mais desenvolvida, esse amor ao próximo e esse amor a nós mesmos, que está mais desenvolvido dentro da gente, mais latente dentro da gente, numa tendência natural, eu acabo esquecendo um pouquinho de mim. E eu vou amando mais o meu próximo. Eu vou envolvendo mais o próximo. Quando ele fala que esquecimento de si mesmo é abnegação em favor dos infelizes. Isso depois de muito treinamento. Isso depois de muita prática. Isso depois de muito exercício. Eu acho que nós não estamos lá ainda. Precisamos comer muito arroz e feijão até lá. Mães, é possível? É possível. Não é um gesto, uma atitude, é impossível de ser feito. Não, não é impossível de ser feito. É extremamente possível de ser feito. Porque alguns podem pensar, né? Tudo que está aqui no Evangelho é para espírito evoluído, não é para a gente, não. Olha, se não fosse para a gente, não estaria aqui. É para a gente. Tudo todinho para a gente. Basta que nós tenhamos um pouco de quê? De boa vontade, de disciplina, para ler, estudar, praticar. Depois que você praticou, leia de novo, estude de novo e pratique de novo. Já fez? Faz de novo. É estudo contínuo, leitura contínua, prática contínua. E ao final da encarnação, alguma coisa você vai levar. Alguma coisa vai ser levada. Tudo, provavelmente não. Mas alguma coisa, sim. E na próxima, a gente continua. Na próxima encarnação, a gente continua. Então, eu achei muito bonito o que esse espírito, chamado Miguel, ele coloca dessa forma. A piedade bem sentida é amor. Aí já é o primeiro desafio para a gente, né? Se a gente não tem o hábito de amar o próximo, se a gente só pensa em si mesmo, eu não vou ter piedade bem sentida, não. Vai demorar. É o que nós conversamos aqui, até o momento. Então, a piedade bem sentida é amor. Amor é você ter o devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo, é abnegação em favor dos infelizes. É você, no momento, abrir mão do seu tempo para se dedicar numa obra social, seja lá qual for, um trabalho social. Aqui a casa tem. Não conheço exatamente muito bem os trabalhos sociais aqui da casa, mas eu sei que tem. Seja ele qual for esse trabalho social, gente. Pode ser aqui. Pode ser lá fora. Pode visitar mensalmente, exemplo, tá? Só um exemplo. Visitar mensalmente um orfanato, um asilo, fazer trabalhos com moradores em situação de rua. Tem vários trabalhos sociais que podem ser feitos, inúmeros trabalhos sociais que podem ser feitos e devem ser feitos. A minha casa de origem, a casa de Frei Fabiano, no Meia, ela inaugurou uma outra casa social, chamada Casa Social de Cáritas, que era dedicada exclusivamente a atender moradores em situação de rua, crianças que são resgatadas de orfanatos, das ruas, para tocar instrumentos musicais e apresentar em diversos eventos, tocando um instrumento musical, violino, principalmente violinos. E a casa foi ficando pequena. Então foi inaugurada a Casa Transitória de Fabiano. Que lá no livro Obreiros da Vida Eterna, a casa é citada, Casa Transitória. Por isso que foi pego de lá. Então, a Casa Transitória, que é uma casa que tem 3, 4 andares no Meia, não é bem Meia, é Engenho Novo, mas que tem por finalidade atender, sim, moradores em situação de rua de uma forma muito mais estruturada. E está aí, funcionando até hoje. Trabalho lindo.
hortas comunitárias, devolver esses irmãos para o mercado de trabalho. Enfim, trabalho lindo. Esse é abnegar um pouco de si para o próximo. E hoje o que nós podemos fazer é isso. Às vezes, aqui mesmo na casa, alguém pode bater no seu ombro. Vem cá, você não quer me ajudar aqui no trabalho social aqui do SEAP, não? Ah, não tenho tempo agora não, deixa para depois. Aí o depois passa. E passa mais um depois. Passa o segundo depois, passa o terceiro depois. E aí? Até quando vai esse depois? Quando eu me aposentar, eu tinha uma colega de trabalho que falava isso. Ricardo, quando eu me aposentar, eu vou estudar a doutrina, eu vou ser trabalhadora de casa espírita, eu vou fazer um trabalho social, seja qual for o trabalho. Aí passou o tempo, eu encontrei com ela. E aí, você já se aposentou? Já. E aí, qual é a casa que você está estudando, está trabalhando? Ah, não, Ricardo, resolvi viajar, resolvi aproveitar um pouco a minha vida e vou deixar isso para depois. Eu falei, estou entendendo. Para a gente ficar atento das oportunidades que, batem na nossa porta. Continuemos. A piedade é a virtude, já falei esse, que é mais que aproxima dos anjos, e a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Irmã da caridade. Vejam bem, só para deixar bem claro, a piedade é a irmã da caridade. Quando eu falo em caridade, estou falando aqui de caridade material, de caridade moral. A piedade é esse braço da caridade. Digamos que a caridade tem dois braços, o braço da piedade e o braço do perdão. E talvez até mais um braço do auto-perdão. Né? E esse é o nosso cuidado, de nós olharmos para esse nosso próximo da maneira que for. Como que eu posso fazer essa diferença na vida dessa pessoa? Amanhã, quando nós acordarmos, amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado. Como que eu posso fazer a diferença na vida de alguém amanhã? Se possível, hoje ainda. Aquele telefonema que a gente recebe, que às vezes não quer atender, atenda. Ligue para uma pessoa que você não fale já há algum tempo. É um exercício interessante. Hoje em dia as pessoas não se comunicam mais. Repara só. É só mensagem de texto. Manda áudio. Liga. Aquela pessoa que você não fala já há um tempinho. Olha só, eu estou dando só dicas de alguns métodos que podem ser utilizados para que a gente possa justamente quebrar um pouco essa barreira que a gente está, às vezes, confinado numa câmara de vidro, refém de tudo isso. E a gente precisa romper essa câmara de vidro. Romper com o que está aqui no Evangelho. A solução está aqui. Às vezes nós somos acomodados e não queremos sair da nossa zona de conforto. Porém, é preciso que nós saiamos da zona de conforto, se nós realmente temos a pretensão de evoluir, se nós temos realmente a pretensão de nós nos tornarmos pessoas um pouco melhores. A compaixão ou a piedade é o contrário da crueldade. Vejam bem, é o contrário da crueldade. Que se regozija. O que é crueldade? É o sentimento que se regozija com o sofrimento do outro. E do egoísmo, que não se preocupa com ele. Ou seja, vejam bem, é o contrário da crueldade. Aquela pessoa cruel, que está vendo o sofrimento do outro e vai lá e aproveita e pisa em cima. Essa é a crueldade, você é cruel nesse sentido. E o egoísmo, de só olhar para si. Então,
A piedade, eu acho legal essa definição, ele reforça a definição, a piedade ou a compaixão. É isso. É o oposto, é o contrário da crueldade e do egoísmo. Somos criaturas cruéis? É uma pergunta que está sendo levantada aqui. Eu estou vendo vários balãozinhos saírem aqui da cabecinha de vocês. Sim, não, não, sim, sim, não, não, não. Somos pessoas cruéis? Somos pessoas egoístas? Se a resposta for sim, cuidado. A piedade está longe. Se a resposta for não, valeu, passou. Então, para a gente pensar um pouco sobre isso. E esse Espírito Miguel, ele também fala o seguinte, que nós devemos, sempre na medida do possível, nas nossas limitações, derrubar qualquer vício relacionado ao orgulho e ao egoísmo e buscar sempre as outras virtudes morais. Ele até elenca aqui algumas: humildade, beneficência e amor ao próximo. Cuidado com a humildade. Quando eu falo humildade, quando é colocado humildade no Evangelho, muitas pessoas confundem como aquela pessoa simplesinha, né? Algumas pessoas até falam, ele é humildezinho, olha só. Nada a ver. Humilde no sentido de buscar justamente o que? Conhecimento moral, estender a mão ao próximo, de você ser essa criatura mais amável. Essa busca incessante para esse modelo. Nós precisamos buscar em nós mesmos esse modelo. Hoje nós temos um modelo. Fulano é orgulhoso, egoísta, é invejoso, é vaidoso. Esse modelo tem que ser destruído. Ele tem que ser sobreposto com outro modelo. Beneficente, amoroso, olhar mais para o próximo, humilde. Buscando sempre as qualidades de um homem de bem, como está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na frente. Qualidade do homem de bem, como ser um homem de bem. Ninguém vai sair dessa encarnação perfeito, gente. Mas nós precisamos começar a dar o primeiro passo. Precisamos dar esse primeiro passo. É importante. O que está sendo colocado aqui por esse amigo espiritual e o que é colocado aqui no decorrer do Evangelho, o que são colocadas nas mensagens que são trazidas pelos Espíritos, é justamente esse SOS. Mudem. Acordem. É isso. A chama, digamos assim, do acordar, é para a gente justamente dar esse passo de mudança. E às vezes a gente não quer mudar, mas às vezes é necessário mudar. Porque mudar, tem aquela frase, mudar dói. Por que dói? Porque muitos falam isso. Porque a mudança exige que você saia da zona de conforto. Você está muito bem assim. Não, mas você tem que sair da zona de conforto para justamente você dar o próximo passo na sua jornada de evolução. E é necessário fazer isso. É necessário que eu me observe mais. É necessário que eu exercite melhor. Pegue os meus defeitos, ou pelo menos um defeito. Vamos pegar um. Observe mais. Geralmente o mais fácil. Vamos começar do mais fácil para o mais difícil. O mais fácil. Esse ano, 2023, como que eu quero chegar em 31 de dezembro de 2023? Com esse defeito que eu escolhi sendo mais fácil. Como que eu vou mudar ele? Em mim. Eu critico... Exemplo. Eu critico muitas pessoas. Só um exemplo, tá, gente? Não vai ser daqui, palestrante critica muitas pessoas. Não é isso. É só um exemplo. Eu critico muitas pessoas. Então, como que eu posso me observar mais e criticar menos? Julgar menos. E vamos chegar no final do ano. E vamos medir isso. Esse ano eu consegui diminuir. Eu consegui me tornar uma pessoa melhor nesse sentido. E é assim que a gente tem que fazer.
Ninguém vai chegar perto de nós, colocar a mão no ombro e falar, olha, você tem esses defeitos, você tem que se melhorar nesse ponto. Não. Isso é um dever de casa de cada um de nós. E o desafio dessa encarnação é esse. O que Jesus espera de nós é isso. Diante de qualquer dificuldade que nós tenhamos na vida, vamos sempre questionar o que o Cristo faria nessa situação. Diante de uma ofensa, o que Cristo faria diante de uma ofensa? Iria acolher a pessoa. Porque Jesus é amor. Se iria acolher uma pessoa, se iria acolher a pessoa, por que você vai revidar uma ofensa com outra ofensa? Vai valer a pena? Não. Jesus faria isso? Não. É o cuidado que nós temos que ter. Por isso que, acho que foi na mensagem do Caminho, Verdade e Vida, em algum momento falou de meditação. Eu tenho uma palavrinha, algum parágrafo aí que eu pesquei. A meditação ajuda nesse sentido porque silencia um pouco a nossa mente. Então, a gente tem, às vezes, esses comportamentos impulsivos, né? Respostas impulsivas, atos impulsivos, toma lá, dá cá. Está na hora de mudar, para que nós possamos nos aproximar mais desse amor que é colocado aqui no texto da piedade. Precisamos nos aproximar desse amor. E esse amor é possível. A gente tem muito isso. Se alguém... Acho que lá atrás, mamãe, vovó falava muito isso. Não traga desaforo para casa. Resolva seu problema na rua. E isso a gente levou para dentro do coração, que não podia, mas levamos para dentro do coração. E estamos aí até hoje, diante de ofensas, dentro de casa, fora de casa, seja qual for o ambiente que nós possamos nos encontrar. Se você for ofendido, devolva com outra ofensa. Não. É melhor ficar quieto, é melhor ficar calado. Respirar, orar, seguir adiante. É melhor. Um dos exercícios para colocar a piedade em prática é você se colocar no lugar do outro. Exercer a empatia. Ser empático ou ser empática com outra pessoa. Se eu falar tal situação, a pessoa vai se sentir ofendida, magoada. Se coloque no lugar dela. Como você se sentiria se você recebesse essa mágoa, recebesse essa ofensa? E se sentir bem? E se sentir mal, né? Pois é, então por que você vai magoar? Por que você vai ofender? É só um exemplo. Então, precisamos fazer essa troca de papéis. Às vezes ela é necessária. Porque às vezes a gente pensa, né? Eu vou proceder de tal forma. Eu vou tomar essa decisão e vou proceder de tal forma. Mas ela vai atingir pessoas. Então vamos nos colocar no lugar dessas pessoas. Vai ser bom? Não. Então, vamos proceder dessa forma. Seja você esse veículo do amor. Cada um de nós aqui pode se tornar esse veículo de amor. Esse veículo de acolhimento. Esse veículo de bondade. Essa é a finalidade. Nós estudamos muita doutrina com esta finalidade, nós sermos criaturas melhores. Não adianta nós retornarmos para a parte espiritual sabendo as perguntas e as respostas do Livro dos Espíritos. Sabemos o que está na coleção de André Luiz, desde o Nosso Lar até A Vida Continua. Sabemos das obras de Joana, levar todo esse conhecimento, se nós não praticarmos esse conhecimento na nossa vida, na nossa existência atual. Porque Jesus espera isso de nós. Pratique. Se torne uma pessoa melhor. Paulo, apóstolo Paulo, ele resume a piedade como sendo, de novo, a devoção que devemos ter a Deus e um espírito de serviço para com o próximo.
espírito de serviço. Essa é a definição dada por Paulo. Ricardo, estou longe de me tornar esse espírito de serviço. Mas não pensa assim, não. Busque se tornar esse espírito de serviço para com o próximo. E lembrando, seja quem for esse próximo. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Eu tenho voz alta. Vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Vou pedir, por favor, aos médios que se coloquem. Vocês que vão receber o passe, vocês que já receberam o passe na sala de tratamento, não vamos esquecer que o trabalho continua aqui no salão, então vamos fechar os olhos. Todo mundo se ligando ao seu guia espiritual. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso médico dos médicos. Espiritualidade aqui presente, desde tão cedo preparando o nosso ambiente para receber a cada um de nós. Que nós possamos, nesse momento, também nos ligarmos a esses espíritos, pedindo sempre que nós possamos receber os fluidos necessários para o nosso refazimento, que nós possamos ser merecedores da cura que todos nós viemos buscar nessa casa. Que seja então o Senhor, em nome do Cristo e em nome de Deus, que possamos dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Lição 118, O Paralítico, do livro Caminho, Verdade e Vida. É muito comum nos afastarmos do caminho que nos conduz a Deus, pois o caminho que nós deixamos de seguir por conta das paixões e chamamentos do mundo. Aqueles que estudam a doutrina espírita e que trabalham no bem, precisam ficar atentos. Qualquer dificuldade que apareça e que faça com que pense em se afastar do caminho do bem, lembre-se da lição do livro Caminho, Verdade e Vida, número 118, Paralítico. Devemos nos esforçar para não nos desviar do caminho que nos conduz a Deus. Pedir força aos nossos guias, amigos espirituais, para não nos perdermos. Pois se isso acontecer, meus irmãos, é muito sério, pois depois que temos o conhecimento e nos desviamos, o assédio é maior. Para retornar para o caminho certo, é mais difícil. Então, não desistam. Sejam fortes. As dificuldades vão aparecer, mas as dificuldades são do corpo. Sejamos resignados, pois a recompensa é bem maior que as dificuldades. Somos espíritos imortais. Devemos estudar, entender, aprender para praticar. Devemos aceitar as doenças do corpo com resignação, para que seja proveitosa a cura do espírito. Devemos nos apegar aos ensinamentos de Jesus, amar ao próximo, para que também possamos ser amados. O paralítico ele foi ajudado porque ele ajudava também as pessoas. Você não precisa andar para ajudar quem está andando. Você pode demonstrar com o seu amor. Você pode ouvir o próximo. Isso é muito importante.
Graças a Deus. Nós vamos passar agora para a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz, meus amados, paz. Venho em meias, poucas palavras, encorajar vocês. Que todos vocês peçam ao Pai de misericórdia, compaixão pela terra, por todos os irmãos, encarnados e desencarnados. O orbe, nesse momento, sofre com os homens que deturpam tudo a todo instante, e a humanidade inteira se apavora. Já dissemos, estamos com vocês, estamos firmes, trabalhando para o Cristo, atentos e vigilantes. Saberão como agir em cada situação. Muitos de vocês sofrem desnecessariamente por ainda não saberem lidar com as próprias dores. Então, precisam ser ajudados para depois começarem a ajudar. Já dissemos, quem de nós ficamos livre das dores? Quem de nós fomos vencedores? Não é uma competição para terminarmos vencidos. Não, não é. São dores que trazemos na alma. Não é de hoje, nem de ontem, mas é de milênios de anos atrás. Por isso, não julgamos vocês. Também sofremos ainda. Ainda estamos no orbe próximo de vocês para ajudar, para direcionarmos cada um de vocês no caminho ao qual deverão percorrer sem esmorecer, com fé firme no Pai. Vocês alcançarão o progresso. Lembrem, estamos aqui para juntos caminharmos. Jesus e Kardec. Paz, um guia trabalhador do Cristo. E assim, Senhor, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa, estudando o teu Evangelho. Gratos estamos, Senhor, por essas palavras desse irmão de fortalecimento e de amparo. Te pedimos, Senhor, que continue amparando e fortalecendo a direção da nossa casa, encarnada e desencarnada, aos trabalhadores da nossa casa, aos frequentadores da nossa casa, para que possamos continuar dizendo sim ao chamado do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos retornar
aos nossos lares em paz, em harmonia. Que sejamos um ponto de luz onde quer que estejamos. Que seja assim, Senhor, em nome do nosso querido altivo, em nome de Jesus, em nome do Dr. Herman, Antônio de Aquino e todos esses espíritos que lhe recebem nessa casa com tanto amor e com tanto carinho. Que possamos, em nome de Jesus, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus nosso Pai, darmos por encerrado o nosso trabalho de reunião pública e de passes na noite de hoje. Graças a Deus.